A Juiz esclarece. Vamos continuar nesta sessão no tema da lei tutelar educativa e, em concreto, da competência dos tribunais para a tramitação destes processos, que são os processos tutelares educativos. Essa competência cabe, em primeiro lugar, aos juízes de família e menores e, nas áreas não abrangidas pela competência dos juízes de família e menores, competirá aos juízes criminais tramitar esses processos. Nas áreas em que não haja juízes criminais, competirá aos juízes de competência genérica tramitar esses processos. Será, por exemplo, o caso, se pensarmos no caso da comarca de Viseu, temos, por exemplo, o caso de Oliveira de Frades, Castro Daire, Moimenta. Portanto, esses tribunais tramitam os processos tutelares educativos, apesar de se tratar de juízes de competência genérica, porque a área de jurisdição do juízo de família e menores não abrange as áreas que são contempladas por esses tribunais, por esses juízes de competência genérica. Relativamente à competência dos tribunais, que tramitam os processos tutelares educativos, direi que essa competência abrange quer a fase da aplicação das medidas, quer a fase da revisão das medidas, porque, como iremos ver noutras sessões, as medidas tutelares educativas aplicadas têm de ser revistas. Portanto, toda a fase de execução das medidas tutelares educativas que venham a ser aplicadas continuam a ser da competência do tribunal que as aplicou. Como eu já mencionei noutra sessão, se, entretanto, ao jovem que é alvo do processo tutelar educativo for aplicada prisão efetiva, pena de prisão efetiva na jurisdição criminal por factos praticados entre os 16 e os 18, se essa competência o processo é arquivado. Portanto, se essa competência do juízo de família e menores, o processo tutelar educativo é arquivado, ficando, portanto, a ser executada a pena de prisão em que o jovem possa ter sido condenado. Para além disso, essa também é a competência do juízo de família e menores, com o consequente arquivamento do processo, se, antes da decisão em primeira instância, o jovem completar os 18 anos. Nesse caso também o processo não prossegue, é arquivado e já não se extrai qualquer consequência da prática dos factos entre os 12 e os 16 anos que poderiam consubstanciar ilícito criminal se ele tivesse 16 anos à data da prática dos factos. Portanto, nessas duas situações, cessa a competência do juízo de família e menores. Como é que funciona o tribunal? O tribunal funciona com um único juiz, ou, no caso em que seja de aplicar uma medida de internamento, também iremos ver no leque das medidas que podem ser aplicadas, mas isso iremos ver noutra sessão, há uma que é a medida de internamento em que o jovem portanto, recebe a educação que lhe falta para o direito em centros tutelares educativos. Nesse caso, quando tem em causa a aplicação de uma medida de internamento, para além do juiz do processo, titular do processo, há a intervenção de 2 juízes sociais que também vão participar no julgamento, na apreciação da prova, na deliberação e na decisão. Depois de aplicada, como disse, a medida tutelar educativa, portanto, o juiz irá acompanhar a sua execução. Competirá ao juiz apreciar as reclamações que sejam apresentadas relativamente a sanções disciplinares aplicadas ao jovem nos centros tutelares educativos, quando seja aplicada uma medida de internamento. Para além disso, competirá ao juiz do processo acompanhar o jovem, portanto, ouvi-lo sempre que ele pedir, ou sempre que seja necessário. Nas competências do juiz de família e menores também está prevista a deslocação aos centros tutelares educativos, de forma a ouvir no local os jovens.
há uma série de competências, portanto, desde a apreciação dos factos que justificam a aplicação da medida até ao termo da execução dessa medida, portanto, são todos esses atos da competência do juiz que aplicou a medida, diferentemente do que acontece no crime, em que temos condenação no tribunal e, em determinadas situações, a execução é acompanhada pelo Tribunal de Execução de Penas. Portanto, aqui na jurisdição tutelar educativa, que é relativa, como já disse, a jovens que entre os 12 e os 16 tenham praticado factos que podem ser considerados crimes se tivessem 16 anos, nesse caso, a competência do juízo de família e menores inicia-se com a apreciação dos factos e perdura até ao termo, a cessação da medida tutelar educativa que foi aplicada. Nos casos em que há um jovem, enfim, sejam instaurados diversos processos tutelares educativos, os mesmos terão de ser apensados desde que se encontrem na mesma fase do processo, pois que a regra é, relativamente a cada jovem, organizar um único processo de forma a ter uma visão global daquilo que, relativamente ao mesmo, são, portanto, uma visão global das necessidades de educação para o direito que o jovem apresenta. E só tendo em conta o conjunto dos factos por ele praticado é que poderemos ter uma visão mais correta daquilo que é necessário para reencaminhar aquele jovem para o caminho do direito. Como disse, se forem porventura instaurados vários processos que se encontrem na mesma fase, eles serão todos apensados uns aos outros, de forma a permitir que haja uma apreciação conjunta de todos os factos e das necessidades que em cada momento o jovem apresenta. Há outros casos em que pode haver apensação de processos, que é o caso, nomeadamente, em que diversos jovens, na mesma ocasião, no mesmo lugar, em comparticipação, pratiquem factos que sejam a causa ou efeito dos outros e, nesse caso, poderá haver lugar e deverá a apensação de processos, de forma que o juiz possa ter uma apreciação conjunta de todas as circunstâncias, embora envolvendo vários jovens, que permitam aferir das necessidades que cada um deles apresenta e uma melhor apreciação dos factos que justificam a atuação do juiz. Pode acontecer ainda que, tendo sido apensados os processos, se verifica que prejudica algum desses jovens o facto de se manterem os processos apensados, ou porque há uma maior delonga na tramitação de um em relação ao outro, ou porque há outra circunstância superveniente que torne inconveniente aquela apensação. Nesses casos, também é permitido separar os processos e cada um passa a ter uma tramitação autónoma um do outro. Também nos casos de irmãos que tenham praticado factos, que estejam à guarda dos mesmos progenitores, a residir com os mesmos progenitores, também será um caso que fundamente a apensação de processos, uma vez que ambos os jovens se encontram inseridos na mesma ambiência familiar, social, em princípio, e, portanto, permitirá ao juiz, o facto de serem apensados os processos, ter uma compreensão global das circunstâncias familiares, sociais, desses jovens que praticaram factos tipificados pela lei penal como crime e que apenas não são considerados crime porque não tinham, à data da prática dos factos, os 16 anos de idade. Direi ainda que relativamente a esta problemática, a competência do Tribunal afere-se quando é instaurado o inquérito tutelar educativo, irá relevar em princípio a área de residência do jovem. No caso de não saber qual será tida em conta a área de residência dos progenitores. Se residirem em comarcas diferentes, será tida em conta a residência daquele ao qual o jovem está confiado. Ou no caso de não ser possível aplicar tais critérios, portanto será o lugar onde o jovem é encontrado ou da prática dos fatos, consoante
Portanto, é uma ordem que determina qual é uma ordem que prevê as regras relativas à competência do Tribunal e tem de seguir os critérios um por um para verificar qual é o concreto juízo de família e menores no âmbito do território nacional, que é o territorialmente competente para tramitar aquele processo. Em sede de execução das medidas tutelares educativas, competirá também ao juízo de família e menores inteirar-se da evolução do jovem, e isso poderá ser feito ou não a quando da revisão das medidas, ou seja, há fases de revisão obrigatórias, temporalmente circunscritas no tempo, que se encontram previstas na lei. Para além disso, o juiz, a qualquer momento, qualquer dúvida que surge acerca da execução da medida tutelar educativa, poderá e deverá inteirar-se acerca da evolução do jovem, de forma a verificar a cada momento se as finalidades visadas com a sua aplicação, com a aplicação dessas medidas, como já disse, são as necessidades de educação do jovem para o direito, estão ou não a ser devidamente acauteladas. Em relação a esta questão da competência do Tribunal, penso ter dito o essencial. Iremos continuar na próxima sessão com esta temática da Lei Tutelar Educativa. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.